proclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Ele está no meio de nós. Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, alguns fatos desde sábado nos chamam a atenção no capítulo 6 de São João, que é este que nós estamos ouvindo. O primeiro fato de que Jesus alimenta uma multidão, multiplica os pães e alimenta uma multidão. O segundo fato, que também está ligado a isso, Jesus que caminha sobre as águas, atravessa de um lado para o outro, sem pegar nenhuma barca, e todos se surpreendem porque como é que ele chegou do outro lado se não tinha nenhuma barca? E aí com esses dois fatos Jesus começa a dizer sobre o pão da vida, sobre que ele é o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. E aí nós nos perguntamos, sabemos muito bem o que significa o pão da vida, a Eucaristia, mas para que precisamos nos alimentar da Eucaristia? Não somente para entrar em comunhão com Deus, porque Ele não quer simplesmente estar ao nosso lado, mas quer estar dentro de nós. Para que então? Por que muitas vezes nós nos perdemos em tantas tarefas, em tantas atividades, em tantas coisas, e até mesmo perdemos tempo, porque participar da Eucaristia não é uma obrigação para ninguém, é um grande privilégio para todos. E nós vamos assim de qualquer maneira, ou quando vamos apenas porque tinha ali um motivo, seja ele qual for. Nós ouvimos na primeira leitura os motivos pelos quais nós devemos nos alimentar de Deus, nos alimentar do pão do céu que é Ele. Começa a leitura dizendo que naquele tempo a igreja começa a sofrer perseguição. Se nós não nos alimentarmos do Senhor, nós não resistiremos às perseguições porque cremos em Jesus Cristo.
se é que nós acreditamos em Jesus Cristo, se é que o professamos como Senhor e Deus da nossa vida, se não nos alimentarmos dele, nós vamos ser colocados à prova, facilmente vencidos. Este é o primeiro motivo para que nós possamos nos alimentar dele. Virão muitas perseguições, sejam elas de cunho religioso ou não. Sejam elas de cunho católico, digamos assim, ou não. Não importa. A vida, uma boa parte dela, nós seremos perseguidos e muitas vezes nem saberemos por quê. E aí eu te digo por que você é perseguido nessa vida. Para que você cultue outros deuses e perca a herança eterna que Jesus te conquistou através da cruz. Um outro motivo para nos alimentarmos é justamente o que os apóstolos, mesmo sendo perseguidos, faziam. Eles não deixavam de falar de Deus. Não importava para eles o ambiente em que eles estavam. Não importava a situação, a circunstância. Nós, muitas vezes, em nome de um maldito respeito humano, deixamos de falar de Deus para respeitar a fé do outro. Tudo bem, você respeitar a fé do outro, mas não negue a sua, se é que você a tem. Não importava para os discípulos o meio ambiente que eles se encontravam, porque eles eram alimentados do próprio Deus, eles não deixavam de falar de Deus. E um último motivo, para que possamos nos alimentar deste Jesus que se doa a nós em toda a Santa Missa, para que nós sejamos verdadeiros sinais do céu, onde quer que estejamos. Você não é bom sozinho. Você não consegue ir muito longe sozinho. Nenhum de nós conseguimos. Nenhum de nós somos bons sozinhos. Precisamos da Eucaristia para que nós possamos ser sinais do céu para tantas e tantas e tantas pessoas que andam como verdadeiros moribundos na vida. Mas se eu não consigo me alimentar de Deus por preguiça, por falsos critérios, ou até mesmo por me achar o meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Sinal do que você será no mundo? Sinal de quem você será no mundo? Não procure Deus somente quando a dor, a morte e a doença bate à sua porta. Porque pode ser tarde demais quando todas essas coisas chegarem. Se Ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu, não é para nós passarmos fome, mas pelo contrário, nos alimentarmos dEle, para vivermos as perseguições da vida. Para não pararmos de falar de uma experiência que nós vivemos e principalmente para que sejamos sinais de um Deus que nos ama tanto a ponto de dar a vida por nós. Hoje, para aqueles que se encontram preparados ao comungar do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, lembre-se para que você está vindo à missa e se alimentando de Jesus Eucarístico.